RFI Convida. Augusto Pinheiro. O RFI Convida recebe hoje a escritora, jornalista e historiadora brasileira Márcia Camargos, radicada em Paris desde o ano passado. Ela realiza amanhã, no Espaço Krageberg, uma palestra sobre a passagem de artistas brasileiros pela capital francesa nos anos 20 e sua relação com a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Augusto. É um prazer estar aqui falando com você e com os ouvintes da Rádio França Internacional. Seja muito bem-vinda. Márcia, artistas como Anita Malfatti, Victor Brecheret, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral passaram pela capital francesa nos anos 20. Como isso influenciou no modernismo brasileiro? A passagem deles teve um impacto muito grande porque, embora o modernismo e principalmente a Semana de 22 buscasse uma arte autenticamente brasileira, livre das influências externas, a vinda dele, o convívio deles todos aqui em Paris dos anos 20, né, Les Années Folles, foi importantíssimo, porque eles conviveram com a vanguarda mundial que veio, né, que afluía a Paris para mostrar suas artes, como, por exemplo, Picasso, Léger e tantos outros. Então, foi muito importante esse contato dos brasileiros com a vanguarda mundial. Aliás, a Semana de Arte Moderna é um tema que você explorou no livro A Semana de 22, Entre Vaias e Aplausos, que ganhou o prêmio da Academia Paulista de Letras. Como surgiu seu interesse por esse evento decisivo das artes brasileiras? Eu comecei com o meu doutorado sobre a Vila Quirial e a Belle Époque paulistana e esse início do século XX em São Paulo, que foi essencial para transformar a capital em uma metrópole cultural e artística. E é claro que a Semana de 22 foi um evento importantíssimo, não só a semana, porque a semana em si foi o ato público, o primeiro ato público do que depois viria a se transformar num modernismo. Então, quem mergulha nesses anos iniciais das primeiras décadas do século XX, vai ser obrigado a realmente lidar com a Semana de 22, porque ela foi assim, teve um peso muito importante na transformação das artes brasileiras. E, Márcia, você tem uma extensa carreira literária que abarca vários outros temas, com a publicação de 27 livros e vários prêmios. Como coautora de Monteiro Lobato, Furacão da Botocundia, você obteve os prêmios Jabuti e Livro do Ano em 1998. Do que trata essa obra? Essa obra é uma extensa biografia do criador do sítio do Pica-Pau Amarelo, porque havia uma bastante antiga, nos anos 40, e Lobato precisava ser recuperado. As pessoas não falavam mais nele, justamente porque a obra infantil e adulta estava nas mãos de uma editora que não estava cuidando muito bem dessa obra, e havia um litígio grande com a família, que afinal foi resolvido, e a obra dele pôde ser relançada, mas o nosso livro teve assim, foi muito gratificante, porque trouxe Monteiro Lobato de volta à pauta do dia. E você se tornou a curadora do Monteiro Lobato no Brasil, da obra do Monteiro Lobato, tendo escrito as apresentações e quarta capa de todos os livros, tanto infantis quanto para adultos, das obras completas do autor, lançadas pela editora Globo. Como aconteceu de se tornar a curadora da obra do Lobato? Exatamente, depois que houve esse acordo com a família e a editora Globo assumiu a obra dele, e naturalmente, como eu era uma das autoras dessa grande biografia, então eu brinco que eu bebia Lobato no café da manhã, almoço e jantar. Foi assim um percurso natural que eu me tornasse a apresentadora das obras. E foi muito gostoso, porque eu fui obrigada, entre aspas, a ler cada um dos livros infantis e adulto, porque ele é muito conhecido pela obra infantil, mas ele foi um fantástico escritor também de livros para adultos. Um trabalho muito interessante que acabou sendo uma descoberta para você também de uma parte da obra dele. Totalmente, porque, como eu disse, a gente está acostumado, né? Eu me formei, eu cresci lendo Monteiro Lobato quando eu era criança, mas essa produção dele para os adultos é pouco conhecida e é riquíssima, de um interesse assim, fenomenal. Então, eu tive essa oportunidade, essa alegria de poder ser a curadora e, como eu disse, ser obrigada a ler todos esses livros do Lobato.
Você já citou a sua tese de doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, que resultou no livro Vila Querial, Crônica da Belle Époque Paulistana, com prefácio de Antônio Cândido, que faleceu recentemente, saudoso Antônio Cândido. Você pode falar um pouco do que se trata essa obra? Sim, eu queria fazer essa homenagem ao querido Antônio Cândido, que eu tive o privilégio de tê-lo como prefaciador da minha obra, e eu brincava com ele que as pessoas compravam meu livro pelo prefácio dele. Enfim, esse livro trata de um salão artístico literário do senador José de Freitas Vale, que era um mecenas e também um deputado estadual e depois federal, né, do Senadinho, em São Paulo, durante quase 30 anos, e ele teve toda a sua carreira política dedicada ao fomento das artes e do ensino público, gratuito e tudo mais. E ele foi um dos criadores do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo, que, a partir de 1912 até 30, até a Revolução de 30, né, quando isso tudo acabou, eles foram caçados, etc., enviava artistas brasileiros para se aperfeiçoarem na Europa. Então, nessa barca aí do pensionato vieram para a Europa Anita Malfatti, Brecheret, Souza Lima, Mignone e tantos outros, que puderam aperfeiçoar suas carreiras artísticas em Paris, sobretudo em Paris. Você também participa de um projeto super interessante, quer dizer, você integra o Conselho Editorial da editora Expressão Popular, que incentiva e produz livros a baixo custo para movimentos sociais. Como funciona? Essa editora, ela tem alguma ligação com o movimento dos trabalhadores sem terra, mas não só, e justamente ela agrega uma série de escritores quase que voluntários que produzem para esses movimentos sociais a um preço realmente baixo, porque a gente sabe que os livros, no final, há tantos intermediários que o livro acaba chegando com preço muito alto para o consumidor final. No entanto, se você trabalha de alguma outra forma, você consegue que as crianças, os jovens e a população carente tenham acesso a livros que são importantíssimos para a formação intelectual do povo brasileiro, né? Márcia, com sua obra poderíamos falar por horas, horas e horas, mas nosso tempo infelizmente chegou ao final. Entrevistamos Márcia Camargos, escritora, jornalista e historiadora brasileira, radicada em Paris, que realiza no Espaço Kragenberg uma palestra sobre a passagem de artistas brasileiros pela capital francesa nos anos 20. Muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço, foi um grande prazer.